Bom, oi, gente. O vídeo de hoje é para trazer uma coletânea dos 12 livros principais para ler em 2025. Esses 12 seriam os principais, vamos dizer assim, que não podem faltar, não pode deixar de serem lidos em 2025. Óbvio que vão ter outros, mas esses são os livros que eu escolhi para colocar numa lista principal, assim. Então, bom, eu vou falar sem seguir uma ordem, então, mesmo tendo 12, não significa que vai ser nessa ordem: janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. E seguindo, não vai ser assim, vai ser, tá fora de ordem. O que eu for tendo vontade de ler à medida que o tempo for passando, vai furando a fila, vai passando e, bom, acho que é isso. A gente vai começar aqui. Alguns eu tenho físico, outros não tá aqui, mas, enfim. Vamos começar com Os Miseráveis. Eu tenho essa edição aqui da Penguin, que ela é em dois tomos, em dois volumes, né? Vem num box, é traduzida pelo Frederico Ozanam Pessoa de Barros. Enfim, esse aqui é o tomo 1. Esse tomo tem 1089 páginas, se eu não me engano. Juntando as duas dá 1900 e poucas, quase 2000 páginas. Mas esse aqui vai ser uma leitura que vai demorar meses e meses. À medida que eu vou lendo ele, eu vou tendo que ler outros livros, porque senão é impossível. Acho que gasta uns 4 meses, talvez, por aí. Enfim, é um livro de Victor Hugo, um clássico francês, que é uma história de um heroísmo contra a injustiça, fala muito sobre a França na época, conta um pouco da história com Napoleão no meio. Enfim, é um clássico e imenso, então vai ser bem desafiador. O próximo é O Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence. Ele foi publicado pela primeira vez em 1928, só que ele foi muito censurado, tiveram várias versões censuradas, principalmente porque é um livro que conta uma história de uma mulher que trai o marido. Então, na época era um absurdo falar isso, né? Mesmo que a gente conheça várias histórias assim hoje em dia, na época era uma coisa assim, sem, sem perdão, assim. E ele só foi publicado oficialmente em 1960, quase 30 anos depois. E o primeiro dia que ele foi vendido oficialmente, se não me engano, acho que foram 200 mil cópias vendidas. Foi um sucesso, porque ele foi proibido durante muito tempo, né? Enfim, é um livro que eu tenho muita vontade de começar. E também tem nessa edição da Penguin, traduzido pelo Sérgio Flaxman. E é isso. Depois eu vou para O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Eu vou colocando a foto aqui. Ele foi publicado em 1954 e acho que todo mundo conhece. Dividido em 3 volumes, né? Fizeram uma adaptação para o cinema depois, que todo mundo fala muito bem. É um clássico. Eu já li O Hobbit, que acontece antes. Vou ler O Silmarillion esse ano ainda, que acontece antes de tudo. Enfim, é um universo que eu tenho muita vontade de conhecer. Mago, magia, uma jornada do herói, bicho, monstros, enfim. É uma história que eu gosto muito. Eu gosto desse tipo de narrativa medieval e mágica, assim. Enfim. O próximo vai ser O Essencial, do Kafka, que é uma coletânea feita pela Penguin, que coleta alguns textos famosos dele, como Metamorfose, que eu já li e vou reler, como Na Colônia Penal e O Artista da Fome. E todos são feitos pelo Modesto Caroni. O Modesto Caroni é o tradutor do Kafka aqui no Brasil. Eu acho que o maior tradutor do Kafka no Brasil. Ele, ele traduziu todos esses textos. Tem vários textos de apoio, uma introdução muito grande, conta sobre a história do Kafka, sobre cada obra. Eu acho que é o melhor jeito de começar pelas obras dele, inclusive, se alguém tiver vontade. Eu acho que o melhor jeito é esse livro essencial do Kafka, porque vão ter vários textos, vão ter vários textos de apoio e um especialista falando. Então acho que é o melhor jeito de começar. E, enfim, é um autor que eu gosto muito e eu vou ler esse também. O próximo é Sobre o Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, uma prática
uma prática psicoterapêutica, que foi lançado em 1946. É uma transcrição de 3 conferências dele. Ele tem outro livro, acho que chama Em Busca de Sentido. Ele sempre tentou falar sobre esse assunto, sobre o sentido da vida. Enfim, é um cara que viveu muita dificuldade nos campos de concentração, então acho que vale a pena escutar. E sendo um tema que ele gosta muito de falar e desenvolveu muito, então, enfim, é um texto muito famoso, principalmente para estudante de psicologia. Enfim, é um texto que eu tenho muita vontade de ler. Depois, eu vou para A Hora da Estrela, da Clarice. Eu acho que é o texto mais famoso dela. Foi escrito e publicado no ano da morte dela, em 1977. Faz parte da terceira geração modernista. Assim, sem palavras, acho que se não há uma das maiores escritoras da nossa língua portuguesa, e maravilhoso. Já tive a oportunidade de ler crônicas soltas dela, nunca li uma, uma obra completa dela, mas vou tentar começar nesse caminho e conhecer essa autora que fez muito pela nossa língua. Vou seguir com a minha anotaçãozinha aqui. O próximo é O Palhaço Psicanalista, do Christian Dunker, que é um psicanalista que eu gosto muito, tá vivo, professor do Instituto de Psicologia da USP. Ele tem um livro com um palhaço, como o título já diz, com um palhaço que chama Cláudio Tebas. Eles fazem um texto sobre escuta, principalmente, não é um texto necessariamente sobre psicologia, sobre psicanálise. É um texto que envolve a dificuldade da escuta, o que é escuta, o quanto que a escuta é importante, se colocar no lugar do outro. Quando a gente escuta o outro, a gente tirar nossas vivências, nosso passado e escutar o que o outro tem para dizer do lugar do outro. Enfim, é um texto que explora a importância da escuta, que, bom, acho que sempre foi um problema para a nossa sociedade. Hoje em dia, inclusive, ninguém escuta ninguém, todo mundo só escuta ou escuta só o que quer, ou não escuta ninguém. Enfim, acho que é importante. O próximo vai ser Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Acho que o maior romancista que já existiu, e para muitos esse é o maior romance que já existiu, né? O próprio Freud falou que foi o romance preferido, o maior romance já escrito. Muitos autores partilham dessa mesma opinião. Um livro imenso que tem um parricídio, a morte de um pai, 3 irmãos, o Dmitri, o Alyosha e o Ivan, que Dostoiévski ajuda ali para tentar mexer nas principais questões que ele sempre levantou nos livros, a existência de Deus, a moral. Inclusive tem uma passagem muito famosa de um personagem que ele pergunta, que ele fala, né, se Deus está morto, tudo é permitido, e começa uma discussão sobre isso. Enfim, todos os temas existenciais e morais das obras de Dostoiévski que estão ali, e eu tenho muita vontade de ler. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um texto muito famoso sobre a importância das mulheres na guerra, na Segunda Guerra principalmente. Muitas pessoas acham que as mulheres não iam para a guerra. E, bom, nesse texto conta tanto sobre a Segunda Guerra, sobre todas as guerras de Esparta, enfim, a importância que as mulheres tinham. Muitas vezes mentiam idade, usavam peruca, mentiam gênero para ir para a guerra, para fazer diferença. E é importante que a gente nunca vê esse lado. Enfim, o próximo é Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, que foi publicado em 1957. É um texto que esse doutor Zhivago, que ele é um médico mesmo, ele passa pelos primeiros passos da Rússia ali, da União Soviética, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa em 1917. Ele passa por esses momentos entre a transição da Rússia pré-revolução e pós-revolução, a crença popular que a revolução seria algo bom e logo em seguida o fato de que não foi, e como que isso acontece. E no meio disso tem um romance, um romance por muitos muito bem desenvolvido, um dos mais bem desenvolvidos na literatura, entre o Zhivago e a sua amante, no caso, mas o autor tenta explicar isso de um jeito diferente. Enfim, ele
chegou a negar o Nobel por pressão do governo soviético, pela aproximação dele com a academia, pela parte capitalista, enfim, muito censurado. Obviamente, né? No contexto que ele estava, não tinha muito como fugir disso. O próximo, Dom Casmurro, foi publicado em 1899. Ele se passa no Rio, no segundo reinado. Conta a história que a gente já sabe, Capitu e Bentinho. Ele traz um narrador não tão confiável que é o Bentinho. E a parte social, a parte elitista da patriarcado que existia, um texto que o Machado coloca, não deixa de lado a sua parte psicológica, que ele sempre tenta colocar nos textos. E, enfim, clássico da literatura brasileira, tem que ler, não tem muito como fugir. E Ana Karenina lançou em 1853, do Tolstói. E logo no início a gente já tem uma ideia do tom, né? Só a introdução do livro. Todas as famílias se parecem. Cada família é infeliz à sua maneira. Enfim, já começa assim e vai embora. Também tem um adultério de uma mulher aqui, junto com as famosas, né? A própria o amante de Lady Chatterley, a gente vai ter Madame Bovary e aqui Ana Karenina, um clássico russo, questiona a moral, enfim, a história da Rússia. Sempre, a maioria dos livros russos tentam trazer esse contexto histórico da Rússia e como que a Rússia sempre foi esse problema, esse sofrimento exacerbado. Enfim, Tolstói também é um dos maiores romancistas da história. E um livro maravilhoso, gigante também, que eu tenho muita vontade de ler, já vi muito sobre, em vídeos, enfim. Tenho muita vontade de conhecer a obra dele, já li um livro dele, A Morte de Ivan Ilitch, que é super fininho e uma boa introdução para a literatura russa também. E gostei muito da escrita do autor, então vou dar essa chance também para Ana Karenina. Acho que foi tudo isso. Acho que eu não pulei nenhum. Tentei acompanhar um roteirinho que eu fiz aqui para não perder. Mas eu acho que é isso. São 12 livros. Eu tentei equilibrar entre livros muito grandes, os calhamaços, e livros menores. Tentei expandir os países. Coloquei literatura brasileira, russa, francesa, enfim. Tentei mesclar isso. Coloquei em inglesa, né? Os Senhor dos Anéis. E acho que é isso. Esses são os 12 principais. Óbvio que vão ter muito mais, mas esses são os 12 que eu não queria deixar de ler. E alguns eu queria ter lido esse ano, não consegui, mas acho que deu para fazer um panorama geral. Os que eu não tiver físico aqui, eu coloco uma foto. E é isso. Espero que vocês gostem. E em breve eu vou fazer um vídeo sobre dicas de leitura, como incentivar o hábito da leitura, como colocar isso no dia a dia. Talvez seja útil para quem está começando a se aventurar nesse mundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou tentando ver como que funciona essa brincadeira de gravar vídeo. Mas é isso. Tchauzinho.